Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos abordar o conteúdo de ótica. Nesse conteúdo nós vamos abordar, na aula de hoje e na aula da próxima semana, dois conceitos diferentes de ótica, que é quando a gente fala sobre a parte física da ótica, a parte física da luz, já que a gente fala de ótica, a gente está falando aí de luz, de visão, da forma como a gente observa as coisas. Então a gente tem duas partes que a gente estuda em momentos diferentes, que é a parte da física, que é o que estuda a natureza, dessas ondas, da luz, da forma como nós observamos os objetos. Então a gente tem essa parte física, que é a natureza da luz, em termos gerais, e a gente tem a geométrica, que é uma parte que aborda mais os comportamentos e propagações dessa luz. Então aí a gente vai trabalhar, a gente vai entender o que é a absorção, a refração, a reflexão. Então a gente tem esses termos que a gente vai abordar mais na próxima aula. A gente pode até comentar sobre eles na aula de hoje, mas essa parte geométrica, que é a forma de propagação e dos comportamentos da luz, a gente vê mais na próxima aula. Mas nessa aula a gente vai ver mais essa questão de conseguir identificar algumas questões acerca de, por exemplo, como é que a gente consegue identificar cores diferentes nos objetos, como é que a gente consegue identificar alguns fenômenos, que daqui a pouco a gente vai ver que fenômenos são esses, que a gente observa eles na natureza. Então isso é graças a esse estudo da ótica que a gente vai ver na aula de hoje. Então, mas o que são fenômenos ópticos? Então, de modo geral, os fenômenos ópticos é qualquer evento observável que resulte na interação de matéria e da luz, com alteração de sua intensidade, mudança no meio, sua reflexão, refração ou difração. Fenômenos ópticos comuns são frequentemente observáveis devido à interação da luz do Sol ou luz da Lua com a atmosfera, nuvens, água ou até poeiras e outros. Outros fenômenos são simplesmente interessantes aspectos ópticos ou efeitos ópticos. Então, como a gente vai ver inclusive aqui. Aqui a gente tem 3 fenômenos ópticos que são caracterizados a partir do nosso Sol. Então, o nosso Sol ele causa esses fenômenos. Daqui a pouco a gente vai entender como é que funciona cada um deles e o que são cada um deles. Mas antes disso, a gente tem que entender primeiro o que são e como essas cores elas conseguem aparecer. E tudo isso graças a isso daqui. Deixa eu pegar aqui o laser. Graças a isso daqui, ó, que no nosso caso é o Sol, mas é um tipo de luz branca. Mas o que é a luz branca? A gente vai entender agora. Então vejam só, a gente tem aqui 2 espectros de cores. A gente tem esse daqui e esse daqui. A diferença dos dois é que nesse aqui a gente está falando sobre... Opa! A gente está falando sobre a luz. E nessa aqui, por exemplo, a gente está falando sobre tinta. Então, quando eu tenho, por exemplo, as tintas que a gente observa, a gente estuda desde do nosso ensino, do nosso jardim de infância, a questão das cores primárias, secundárias. Então a gente sabe que se eu pegar um azul e misturar com amarelo, eu vou obter a coloração verde. Então, ó, azul com amarelo dá verde. A gente tem até, acho que, enfim, desde o início da escola a gente aprende essas questões de misturar as cores e formar uma cor secundária. Então a gente tem aqui o azul, cor primária, amarelo, cor primária, vermelho, cor primária. Então se eu misturar amarelo com azul, dá verde, verde uma cor secundária, amarelo com vermelho dá laranja, laranja uma cor secundária. Então, assim sucessivamente. Só que, quando a gente fala de luz, a gente tem outras cores primárias. Então aqui a gente tem, por exemplo, o vermelho, azul e o verde são as cores primárias quando a gente fala de luz. Então, as cores de luz primárias são vermelho, azul e verde, e a junção delas dão cores diferentes que a gente não está totalmente acostumado quando a gente fala sobre tinta, por exemplo. Então, se na tinta você misturar um vermelho com verde, não vai dar amarelo, mas na luz vai. Então, por isso que, por exemplo, a gente fala que a mistura de todas as cores dá branco. A gente não consegue misturar os potinhos de tinta tudinho e conseguir obter um branco, mas na luz a gente consegue. Então,
Isso daqui a gente entende, por exemplo, quando a gente fala sobre um experimento, que eu vou mostrar daqui a pouco, que é das TVs. Então a gente consegue identificar, a gente consegue observar as imagens coloridas de uma TV graças apenas a essas três cores, que elas se juntam e conseguem formar todas as cores. Então aqui eu tenho primárias, vermelho, azul e verde, secundárias amarela, ciano, magenta. E assim, se eu misturar, por exemplo, a magenta com o ciano, já produz outra cor, uma cor terciária, e assim sucessivamente. Então aqui a gente tem os diferentes espectros de cores, quando a gente fala de tinta, que é o que a gente vai esquecer um pouquinho na aula de hoje, e focar mais nessa parte aqui, que é no espectro de cores, quando a gente fala sobre luz. Então, as cores vermelhas, verdes, azul compõem o padrão das cores, quando a gente fala das cores primárias em relação à luz. Então, são considerados como cores primárias da luz, como eu já comentei, e a mistura de duas cores primárias resulta em uma cor secundária, assim como a gente vê quando a gente fala sobre as tintas também. Então essa parte eu já comentei com vocês. Mas só para vocês verem, por exemplo, que aqui eu tenho lanternas ou até refletores. Então quando eu junto essas cores primárias, no final das contas eu tenho como resultante a minha cor branca, que é a junção de todas as cores. E quando a gente fala de luz, você já deve ter observado essa informação, que a junção de todas as cores é branco e a ausência de cor é preto. Isso acontece quando a gente fala em coloração no que diz respeito à luz, certo? E quando a gente fala aí, ó, nesse experimento quando eu falei desse experimento da TV, aqui a gente tem uma TV de cores. Então essa TV de cores, ela tem aqui todas as cores. Isso acontece porque a gente tem aqui, ó, uma grade que ela vai emitir, que a luz vai passar por ela. Isso aqui, gente, tá grandão, mas isso aqui é bem pequenininho na TV de vocês, certo? Então isso aqui que a gente chama, por exemplo, de pixel. Então, quanto menorzinhos for essa grade e essa tela, menores vão ser os pixels, consequentemente, mais qualidade, mais resolução a televisão vai ter. Então, veja só que aqui só tem as três cores primárias. Eu tenho o verde, o azul e o vermelho. Todo lado que eu vejo só tem verde, azul e vermelho. Então, se a TV eu quero emitir uma coloração específica, essa grade vai emitir um feixe de luz que vai passar por algum dessas bolinhas emitindo a coloração necessária. Então, vejam só, o tubo de imagem da televisão é um exemplo de fonte luminosa. Então, aqui a gente tem o tubo. O tubo é a região onde vai ser emitida a luz e ela é como se fosse o sol para a televisão. Ela é uma fonte de luminosidade. Os raios de luz produzidos por essa fonte saem do aparelho pela tela e atingem os olhos humanos. Na tela de uma televisão, em cores, consegue-se produzir uma grande quantidade de cores diferentes empregando-se apenas as três cores primárias da luz, que é o vermelho, verde e azul. E a partir disso a gente tem a questão da absorção. Então, como é que a gente consegue observar os diferentes tipos de cores a partir da luz do sol? Então, isso porque a luz branca ela tem todas as cores juntas. Então aqui a gente tem a luz branca, ela vai ter todas as cores primárias em si. Então a luz do sol, os raios da luz do sol, ela vai ter, esses raios vão ter todas as cores dentro desses raios. Então quando ela bate, quando essa luz do sol, ou a luz de qualquer outro, ou uma luz secundária, daqui a pouco eu explicar para vocês o que seria a luz primária e a luz secundária, e atinge uma superfície, essa superfície, dependendo da coloração que ela seja, é a coloração que a gente vai conseguir observar. Então, por exemplo, quando a luz do sol bate em uma superfície vermelha, essa superfície vermelha ela absorve todas as outras colorações e reflete o vermelho. Aqui a gente tem um verde, a luz branca vai absorver todas as outras cores e refletir o verde. No azul a mesma coisa, e veja que no branco, em uma superfície branca, quando a luz branca bate, ela não absorve nada, ela reflete essa coloração. Por isso que, por exemplo, em alguns telhados de algumas casas, as pessoas pintam o telhado de branco porque a luz do sol não é absorvida. Então a gente tem uma menor incidência, menor absorção de raios, diferente do que acontece com o preto. No preto, ó, toda a luz ela é absorvida, sem emitir nada. Então, não sei se vocês já ouviram falar que você sair
de blusa preta no sol, você sente mais calor. Isso porque o preto ele consegue absorver mais os raios do sol, porque essa blusa ela, preta ela vai conseguir absorver todas as colorações, todos esses raios. Então, por isso que você com blusa branca, você sente menos calor do que com blusa preta. Porque a gente tem uma absorção menor no branco e uma absorção maior no preto. Dando continuidade, essa questão aí que é bem interessante comentar com vocês, você já deve ter visto na casa de vocês, em algum outro local, que tem alguns tipos de luzes coloridas. Até nos pisca-pisca de Natal. Se você colocar em um ambiente uma luz branca, ela vai emitir todas as colorações daquele ambiente. Mas se você, por exemplo, colocar só uma luz vermelha, só o que é vermelho vai ser observado no vermelho. Os outros vão ser observados em colorações diferentes. Então, a mesma coisa com as outras cores. Se eu tenho uma luz verde, só os objetos verdes vão ser iluminados com a coloração correta. Os outros vão ser vistos de cores diferentes. Então, isso vai variar de acordo com a cor do objeto. Então, se, por exemplo, aqui atrás de mim eu tenho esse quadro, que uma parte dele é azul. Então, se eu colocar só uma luz azul aqui no quarto, eu só vou conseguir ver perfeitamente essa parte azul do quadro e não vou conseguir enxergar as outras coisas na cor original, e sim uma cor que vai ser absorvida de forma diferente, certo? Então aqui eu trouxe essa representação, mas sem ilustrar as cores dos outros objetos, mas aqui estão todos pretos, mas não necessariamente vai aparecer preto para a gente. Isso vai depender do tipo de objeto, a coloração do objeto, porque a gente sabe também que se for uma luz secundária, ela pode emitir essa luz secundária e absorver uma das cores e emitir a outra. Então isso é uma questão menos específica que a gente deixa para abordar talvez na próxima aula, mas essa questão da absorção da luz, ela só consegue refletir para a gente a cor do objeto. Então se eu tenho uma luz vermelha, só o objeto vermelho naquele ambiente que vai ser observado, que é o que eu vou conseguir absorver, já que o objeto ele refletiu, como a gente viu no slide anterior. Então, a partir disso, a gente consegue identificar, gente, vários fenômenos que acontecem na natureza, como é o caso do arco-íris, por exemplo. O arco-íris ele é observado porque na superfície da Terra, na nossa atmosfera, existem várias gotículas de água. E as gotículas de água elas servem como se fosse um prisma. Prisma é esse objetinho aqui, que eu coloquei do lado, que ele faz com que a luz branca passe por ele e a frequência dessa luz ela seja alterada. Frequência é uma parte da ciência, uma parte da física, que ela vai diferenciar, por exemplo, no nosso espectro visível, que é o que a gente vê, a gente tem frequências diferentes. Então, se uma luz bate no prisma ou nas gotículas de água, dependendo da frequência que essa luz ela seja emitida, a gente consegue identificar uma diferença de coloração. Então, se a gente vê aqui, ó, dessa região aqui para essa daqui, as gotículas de água que estão nesse espaço aqui, eles fazem com que os raios do Sol eles mudem a sua frequência. Então, alguns com frequência mais alta e alguns com frequência mais baixa, fazendo com que a gente enxergue todo esse espectro com todas as cores, que são as cores visíveis. Então, de modo geral, a gente não consegue identificar a luz do Sol aqui, certo? Porque aqui é como se a gente tivesse uma frequência que nós não conseguimos enxergar. Mas quando chegar aqui, ó, a frequência é exatamente a que nós enxergamos. Então, por isso a gente consegue ver esse espectro de luz, que é chamado de arco-íris. A mesma coisa acontece com esse halo. No caso do halo, a gente consegue identificar algumas vezes. Geralmente a gente consegue identificar quando está frio. Quando a gente está num dia muito frio, a gente olhar um pouco para o Sol, até para a Lua, a gente consegue identificar esse halo, porque isso acontece quando a gente tem vários cristais de gelo na superfície. Então, da mesma forma que com o arco-íris, os cristais de gelo também conseguem fazer esse efeito. Só que nesse caso, o efeito ele é circular. Então a gente consegue identificar isso graças à luz que ela passa nos cristais de gelo e refletem para a gente com esse aspecto. E outra observação, ou melhor, e outro efeito bem interessante de comentar é a questão da aurora polar. A gente tem a aurora polar, uma delas é a aurora boreal, que acontece em um dos polos, no caso do Polo Norte.
é quando a gente tem uma incidência de ventos solares que bate na superfície, na atmosfera da Terra, causando esse efeito que é visível, mas só acontece nas regiões polares, como eu já comentei com vocês. Então, pessoal, a aula de hoje foi isso, espero que vocês tenham gostado. E na próxima aula a gente volta com esse conteúdo, falando sobre os aspectos, como eu comentei com vocês, que são os aspectos geométricos, no qual a gente vai observar o comportamento desse tipo de onda, que no caso é da luz que a gente está trabalhando, certo? Então, tchau e até a próxima aula.